Eu quero começar, companheiros e companheiras, situando de maneira o mais precisa possível que eu conseguir a situação política em que nós vivemos e as tarefas que nós temos que enfrentar e realizar este ano, nestas eleições presidenciais. Eu quero dizer o seguinte: o que o Babá disse aqui em relação às condições gerais da luta política, eu tenho insistido, escrevi isso no manifesto de campanha, de que nós vivemos uma correlação de forças entre os socialistas, o socialismo e os capitalistas e o capitalismo. Portanto, na correlação de forças entre a política e a ideologia e os movimentos sociais, o que cada um tem acumulado, que é absolutamente desigual, profundamente desfavorável à luta dos revolucionários, à luta dos socialistas. A tal ponto desfavorável que não há no mundo um movimento internacional que possa de fato ser identificado como uma alternativa que acumulou condições subjetivas e objetivas para sequer se postular como aquele oponente no cenário internacional, o oponente socialista do imperialismo, do capitalismo, de suas máquinas econômicas, políticas e militares. Este cenário se deve, em grande medida, ao processo de derrocada do que se chamou o socialismo real, o socialismo do século XX, que incorporou, a partir desses processos, uma confusão muito grande na consciência social. Não só se viu livre de um oponente burocrático, mas de um oponente militar, de um oponente corrupto, mas de um oponente de estado de bem-estar social imenso, de garantias sociais. Não só se viu livre disso, mas também encontrou um terreno absolutamente despovoado de oponentes para inculcar na consciência social que o socialismo efetivamente morreu. E eu não quero dizer aqui que eles foram vitoriosos. A dinâmica da luta de classes, que efetivamente muito viva, não lhes dá nenhuma autoridade para isso. Mas eu quero dizer, e estou dizendo, que o debate do socialismo na consciência social de massas se tornou algo ainda mais confuso e mais difícil para o entendimento coletivo. Que socialismo é? É ditatorial? Que nível de estatização tem? É 100% da economia? Como é que se lida com a propriedade da terra? E os pequenos proprietários? E os direitos individuais? Portanto, o pessoal nasceu tentando apresentar modestamente algumas componentes novas para enfrentar esta situação, do ponto de vista geral da luta política no mundo, da luta de classes no mundo. O nome do partido incorpora um componente imprescindível para a discussão do socialismo, que é o componente da liberdade. O socialismo foi entendido como o elemento da igualdade, mas do arbítrio, do autoritarismo, do desrespeito profundo aos direitos coletivos e individuais, no que se refere aos direitos políticos. Portanto, nós incorporamos no nome do partido conscientemente, a partir de uma acumulação política, esse elemento. Na organização do partido, nós refutamos a lógica tradicional do centralismo democrático e incorporamos a lógica das correntes como legítimas, mas mais do que das correntes, no Estatuto do PSOL está garantido o direito individual da divergência. Está garantido o direito individual da divergência. Quando você, no sentido mais profundo de sua consciência, discorda ou vier a discordar de uma orientação partidária, você não poderá ser expulso do PSOL, assim reza o Estatuto.
pela divergência, por manter as suas posições. Mas, além disso, o partido tentou ensaiar novas proposições para o movimento social. A necessidade de incorporar os excluídos, a necessidade de implementar na luta social a perspectiva de um outro tipo de economia solidária. O pessoal acumulou muitas virtudes. Uma delas, a compreensão de que era imprescindível a combinação da luta de massas com a luta eleitoral para que nós pudéssemos avançar na construção de uma alternativa de poder no Brasil. Então, eu sou candidato, companheiros, em primeiro lugar, para defender o que, na minha compreensão, é a maior conquista da reorganização da esquerda socialista no Brasil, com todas as deficiências que o PSOL acumulou. Então, eu sou um candidato que defende o PSOL como ponto mais elevado nesse ponto de debilidades do movimento social, mas o ponto mais elevado da recomposição na disputa política da esquerda nessas dificuldades que nós estamos vivendo. Não é por acaso que as lideranças do PSOL, sobretudo aquelas que têm visibilidade pública no terreno institucional, têm mais peso do que, evidentemente, as lideranças que surgiram no movimento de massa nesse período. Isso mostra a desproporção entre o que foi a construção do PSOL e o que é a construção do PSOL na significação da luta política do país e o que é a construção da nova central que se arrasta com o nosso apoio, com a nossa participação há muito tempo. Então eu creio que esse é um primeiro pré-requisito de todas as candidaturas. Ser candidato do PSOL e não um candidato para derrotar a direção do PSOL ou para, com outros, aliado a outros que não são do PSOL, derrotar o projeto original do Partido do Socialismo e Liberdade. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero abordar com vocês diz respeito à situação política nacional. A esse cenário internacional, nós tivemos no Brasil um fenômeno muito importante. Desde o final da ditadura, aliás, antes do final da ditadura, desde a luta contra a ditadura, se acumularam no Brasil forças políticas em duas direções, basicamente. De um lado, aqueles membros da ditadura, os militares, os grupos econômicos que se beneficiaram, os monopólios que foram constituídos a partir da ditadura militar. Eu cito como exemplo fundamental disso a Rede Globo, mas não apenas a Rede Globo, há muitos outros por aí. Todos esses setores, aliados às oligarquias regionais do país, acumulavam forças no sentido de manter preservada a ordem econômica. O que quer dizer isso? A subordinação do Brasil, da nossa economia, ao capital internacional, ao capital financeiro, às grandes multinacionais. A subordinação da economia nacional aos grandes grupos econômicos, aos grandes monopólios, aos bancos nacionais e ao latifúndio. Lutavam para isso, para manter intacta essa ordem do ponto de vista econômico. E, além disso, lutavam, essas forças conservadoras, desde o início da luta contra a ditadura, lutavam também para, efetivamente, manter uma democracia restritiva, sem a possibilidade do questionamento, da contestação da ordem econômica vigente e da ordem social e política. Portanto, companheiros e companheiras, lutavam por uma democracia de fachada, que lhes beneficiasse, que permitisse a eles o controle absoluto do poder. E do outro lado acumulavam-se forças populares, forças democráticas, forças socialistas, forças revolucionárias, que buscavam uma outra saída, uma saída de libertar a economia dos interesses internacionais, dos grandes monopólios, dos grupos privados, do latifúndio, dos bancos nacionais, e do ponto de vista político, construir uma democracia popular, subordinada aos interesses do povo e controlada pela participação direta dos movimentos sociais, das forças populares. O PT foi a construção mais poderosa e a CUT foram as construções mais poderosas desse acúmulo. Hoje, nós temos que forçosamente concluir que o PT
CUT, os movimentos sociais, que foram o grande acúmulo desse período, mudaram de lado, se juntaram às forças conservadoras e construíram um cenário de correlação de forças muito difícil para os socialistas dentro do Brasil.